Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre posição da sílaba tônica e também vamos falar sobre o sufixo oso, tá bom? Preste bem atenção no conteúdo que a Pro irá explicar para você. Abra o seu livro na página 9. Isso, página 9. Livro de português, módulo 4, por gentileza, página 9. Isso. Podemos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Se a sílaba estiver, a sílaba tônica estiver em última posição, ela vai ser oxítona. Se estiver em penúltima, vai ser paroxítona. E se estiver em antepenúltima, ela será proparoxítona. Todas as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Por exemplo, Pará, picolé, cipó, café, elas são acentuadas. Na questão 16 da página 9, você vai escrever o nome das imagens e depois responder a pergunta que tem logo embaixo, tá bom? Nós temos aí, letra A, camelo, letra B, metro, letra C, maio, letra D, vovó, letra E, camelô, letra F, metrô, letra G, maio e letra H, vovô. Eu vou escrever as palavras aqui para você notar a diferença, tá? Entre uma e outra. Você vai me falar já já qual é a diferença entre elas, certo? Ó, vou escrever aqui, ó, camelo. Deixa eu clicar aqui dentro. Pronto. Camelo. Aqui metro. Aqui maio. E aqui vovó. Pronto. Logo embaixo, você vai escrever, ó, também. Em cima tem camelo e embaixo qual é a diferença? Camelô. Se é camelô, o som é fechado, ó. Camelô. Então, você tem que usar uma acentuação aí no O, tá? Que acentuação é essa? Acento circunflexo. Metrô. Olha só. Metrô. Metro e metrô. Há uma diferença. Você pode escrever igual, mas o que muda é a acentuação, o som que o acento irá emitir, tá bom? A diferença que dá é a acentuação. Por exemplo, maio. Em cima tem maio e embaixo tem maiô. Então, se eu escrever maio de novo, sem o acento, vai ficar como se fosse o mês, né, do calendário. Maiô, o traje de banho. Então, ó, acentuado. E vovó, se eu colocar no nome de vovô sem o acento circunflexo, eu colocar só com o acento agudo, vai ficar vovó. Vovô, para diferenciar, ó, eu mudo o acento. Então, aqui embaixo você vai colocar o que faz a diferença no sentido das palavras acima. A diferença é a presença ou ausência do acento gráfico. Nas de cima, algumas não têm um acento, e nas de baixo, todas têm um acento. Então, o que faz a diferença é a presença ou ausência do acento gráfico. Volte a tirinha da página 4 para responder as questões 17 e 19. Vamos voltar para a tirinha? Vira o seu livro e coloca lá na página 4. Vira aí. No primeiro quadrinho, a palavra poderoso está se referindo a quem? A Calvin, ao computador, ou a Haroldo, o amigo do Calvin? Ó, a palavra poderoso aí está se referindo ao computador. Agora, por que está se referindo ao computador? Quando a gente utiliza o sufixo oso, geralmente é para formar um adjetivo, para dar uma característica. Então, o computador aqui, ele é poderoso porque o computador, ele traz todas as informações, tá? Se tirássemos da palavra poderoso a parte em destaque, que sentido ela teria? Se a gente tirasse da palavra poderoso o sufixo oso, ia ficar poder, né?
Então, os adjetivos terminados em oso é uma parte produtiva que significa provida de uma força, extensão e abundância. Por exemplo, glamouroso. São pessoas que têm glamour, charmoso, que tem charme, preguiçoso, que tem preguiça, habilidoso, que tem habilidade. Então, poderoso é quem tem poder. Então, se tirássemos da palavra poderoso o sufixo oso, teria o sentido de poder. A partir dessa informação que você conclui sobre o computador criado por Calvin, que o computador tem o quê? Muitas funções, ele tem habilidades e muitos recursos. Então, se o computador é poderoso, significa aqui na questão 19 que ele tem muitas funções, tá bom? Vamos mudar agora de página, vamos para a página 10. Daqui a pouco a gente termina a nossa aula, tá certo? Vamos virar a página. Deixa eu apagar aqui, porque as palavras vieram pronto. Acho que eu passei demais de página. Deixa eu voltar para 10. Coloque lá na página 10 agora, tá bom? Lá na página 10, você vai descobrir as palavras escondidas usando para números iguais, letras iguais. Basta você fazer assim, ó. Quem tem coragem é corajoso. Quem tem cheiro bom é cheiroso. Se tem veneno é venenoso. Quem faz manha é manhoso. Dia de chuva é dia? Você vai responder. Isso, chuvoso. O bicho preguiça é? Você responde. Isso mesmo, preguiçoso. Quem tem cautela é cauteloso. Quem tem capricho é caprichoso. O que é que meus alunos são? Caprichosos. Quem toma cuidado é cuidadoso. Quem sente desgosto está desgostoso. Quem tem inveja é invejoso. Um evento grande é grandioso. Um ambiente de luxo é luxuoso. Cabelo com óleo é cabelo oleoso. Então, você vai escrever aí, tá? Completando os quadrinhos. De acordo com a atividade anterior, complete. Vamos lá, questão 21, tá, gente? As palavras terminadas em para indicar característica, e nesse caso são escritas com a letra S. Então, aqui, ó, quem tem coragem é corajoso. As palavras terminadas em oso servem para indicar o quê? Uma característica. Você está dando um adjetivo aí. Então, deixa eu colocar aqui a caixa de texto para você ver melhor. Ó, quem tem coragem é corajoso. Corajoso. Pronto, em todas você vai completar, mas eu estou colocando esse exemplo aqui para você ver como é que vai ficar, tá bom? Em cada quadrinho desse você coloca uma letra, desculpa, e preste atenção que as palavras terminadas em oso, sufixo oso, elas servem para indicar uma característica e são escritas com S. Você não pode colocar o Z, tá bom? Oso é com S. Tem aqui o faça você mesmo, com uma caixa de papelão para você construir um monitor de computador e utilizar canetinhas para decorar. Fica a sua escolha, tá? Se você tiver esse recurso em casa, você pode fazer, tá? Faça você mesmo. Vamos para a página 11 agora? Vocês estão indo muito bem. Aqui, ó, na página 10, você vai completar, ó. As palavras terminadas em uso servem para indicar uma característica. E nesse caso são escritas com a letra S. Prontinho. Você vai fazer dessa forma, tá? Vamos lá.
Vamos para a página 11. Lá na página 11 é uma tarefinha que você vai realizar em sua casa. Toda se está realizando em casa, né? Mas essa tarefinha você vai responder. Você vai completar a história em quadrinhos, revelando o que aconteceu antes e depois da conversa entre Calvin e sua mãe. Para organizar o seu texto, pense nas perguntas abaixo. O que levou Calvin a fazer esse brinquedo? Como ele o construiu? É uma produção textual individual e é uma criação de história em quadrinho. Você pode criar uma história em quadrinho aqui, tá? Completando a pergunta. O que levou Calvin a fazer esse brinquedo e como ele o construiu? Você vai colocar aqui, tá? E aqui embaixo, você vai colocar, será que o Calvin arrumou o quarto? Como terminou a história? Então, você pode colocar aqui que ele arrumou o quarto, a história terminou com um final feliz e tal. Você vai fazer os quadrinhos, tá? E terminar aqui a sua produção textual. Antes e depois, no final, o que foi que aconteceu? Você vai explicar, tá? Lá na página 12 tem um texto onde nós vamos estudar agora, tá certo? Deixa eu só ver aqui até onde eu vou com vocês. Eu tenho a página 13. Vamos iniciar a leitura. Com quem você gosta de conversar? Por quê? Gente, eu gosto de conversar com meus alunos. Porque eles me escutam, eles dão risada das minhas ideias. Eu gosto muito de conversar com vocês. E você, com quem que você gosta de conversar? O que há de errado com Albert? Uma história com Albert Einstein. Albert Einstein, você quer que eu entreviste Albert Einstein? Você quer? Disse Jane, a editora do nosso jornal. Você quer ser um jornalista, não quer? Como vai conseguir isso se tem medo de falar com pessoas? Foi assim que me vi batendo a porta de Albert Einstein, em uma tarde chuvosa de quarta-feira após a escola. A porta se abriu e eu o reconheci no mesmo instante. As calças folgadas ou o suéter comido por traças, os sapatos precisando de graxa, sem meias, e os cabelos em pé me diziam que o próprio Albert Einstein tinha atendido há pouco. E você, quem é? Perguntou ele com seu forte sotaque alemão. Sou Billy Whitstone, do Jornal da Escola Fundamental de Princeton, e gostaria, por favor, de entrevistá-lo para o jornal, disparei. Estas foram minhas perguntas e as respostas de Albert Einstein. Por que o senhor não usa meias? Quando eu era jovem, percebi que a unha do dedão termina sempre furando a meia. Então, parei de usar meia. Por que seu cachorro tentou morder o carteiro? Esse cachorro é muito esperto. Ele tem pena de mim, porque recebo muita correspondência. É por isso que ele tenta morder o carteiro. O que fez o senhor ter todas essas grandes ideias? Eu uso minha imaginação. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Conhecimento é limitado. Imaginação engloba o mundo. Qual a coisa mais importante para se fazer na vida? Nunca pare de questionar. Nunca perca a curiosidade. Enviei uma cópia da matéria para o Dr. Albert Einstein com um cartão agradecendo-lhe por ter concedido a entrevista. Nunca pare de questionar. Nunca perca a curiosidade. Ensinar a ele ao responder a última das 4 perguntas finais da entrevista. Ele nunca parou. Billy Whitstone é um personagem de ficção, mas Albert Einstein pode ter dado uma entrevista a alguém como Billy. Embora não gostasse de ser entrevistado, Einstein gostava de crianças. Ele gostava da maneira honesta e aberta com que elas encaravam o que viam, ouviam e viviam. As respostas às 4 perguntas de Billy são palavras ditas pelo próprio Einstein. O restante da história baseia-se em informações biográficas reais, mas as palavras são da autoria, não de Einstein. Esse texto foi escrito procurando observar a sabedoria, o espírito
o espírito e a personalidade vestida de Albert Einstein. Você acha que o título combina com o texto? Sim ou não? Que resposta Albert Einstein revela que ele era um cientista? Olha só, o título instiga a leitura do texto por meio de uma pergunta e uma síntese sobre o que será contado. O artigo revela que será apenas um episódio narrado, um recorte, não necessariamente uma biografia detalhada do cientista. Que pergunta de Billy você achou mais interessante? Essa resposta é pessoal. Nós vamos agora para a interpretação textual, tá? Esse gênero textual entrevista, tá certo? E nós vamos agora falar um pouquinho sobre um trecho da obra literária que apresenta uma entrevista fictícia. O texto ele é organizado em vários momentos de conversa. Quais assuntos costumam surgir quando você conversa com alguém? Você aprende alguma coisa enquanto conversa? Porque a pessoa que estava fazendo a entrevista, a criança, né, ele aprendeu bastante com o cientista. Então, quando você entrevista alguém, você absorve conhecimento. Você absorve um pouco de conhecimento. Lá na página 13, questão 22, está perguntando assim, ó. Que pergunta de Billy você achou mais interessante? Por quê? É uma resposta pessoal, tá? Geralmente, em uma entrevista, as entrevistas elas são mais formais. O que Billy perguntou aqui foram coisas mais assim, pessoais. Ele perguntou por que o senhor não usa meia? Geralmente, nós não temos muito essas perguntas em entrevista. A sensibilidade materializada nos questionamentos de Billy dão todo sentido ao texto. Geralmente, nós não vemos essas perguntas em um jornal. Porque você não usa meia, qual a coisa mais importante para se fazer na vida, o que faz o senhor ter todas essas grandes ideias, são questionamentos de uma criança. Qual é a principal finalidade desse texto? Apresentar a biografia do cientista, provar que tinha algo errado nas pesquisas de Albert Einstein, ou divertir os leitores com a entrevista com Einstein? Divertir os leitores, tá? Questão 24. Compare a entrevista de Billy Whitstone com outras que você já leu ou que assistiu. O que elas têm de diferente das demais? Na próxima aula você vai falar para a prova, tá certo? A entrevista fugiu do convencional. Ao questionar um cientista sobre os fatos do cotidiano e suas predileções, geralmente as entrevistas elas são mais formais. Então, por que fugiu do convencional e as perguntas foram direcionadas aos fatos do cotidiano do cientista? Nisso consistiu a reflexão e o humor do texto, tá? Então, por isso o fato de divertir os leitores com a entrevista, porque ele fugiu da parte formal e ele veio mais para perguntas relacionadas ao cotidiano do cientista. Então, o que essa entrevista tem de diferente das outras? A parte formal, né? Que geralmente em uma entrevista nós não vemos perguntas relacionadas ao cotidiano. Uma entrevista de jornal nós não vemos esse tipo de pergunta. Nós lemos mais perguntas formais. Pinte no texto, conforme a legenda. De amarelo, os trechos que são diálogos entre os personagens. E de verde, os trechos que contam as ações do personagem, tá bom? Eu espero que você consiga realizar sua atividade. Faça tudo no capricho. A próxima vai olhar aqui se é até essa página mesmo. Deixa eu ver aqui no roteiro se é só até essa página mesmo. Pronto, só até a 13 mesmo. Então, eu vou enviar um paradidático para você responder também a ficha do Leu Aventura. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, tá? Você vai responder sua atividade no capricho, enviar para a prova. Responda a questão 22, a questão 23, 24 e 25 da página
13, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus e até a nossa próxima aula, gente.